Você sabe a importância de análise de dados para a sua empresa? No bate-papo de hoje, conversei com Tamires Cavani e falamos sobre como fazer uma boa análise de dados, ferramentas, dicas para quem quer entrar nessa área. Fique neste vídeo. Bom, pessoal, café de hoje com Tamires Cavani. Vamos falar sobre análise de dados, como é que isso ajuda uma empresa, qual que é a importância de dados para uma empresa, uma companhia, uma estratégia. E para isso, eu convidei a Tamires aqui para a gente tomar esse café com inovação. Tamires, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí por poder compartilhar um pouco desse conhecimento aqui com as pessoas desse canal. Mas antes de a gente falar sobre dados ou qualquer coisa do tipo, se apresenta para as pessoas quem é você, de onde você veio, enfim, obrigado mais uma vez. Bom, sou a Thaís Cavani, sou idealizadora da Projetar-se. Tenho a consultoria já há uns 2 anos, mas tenho uma experiência aí longa aí de uns 15 anos na área de logística, passei por transportes, por análise de produção, planejamento de produção e muito mais. Bom, sou de Sorocaba, sou recentemente casada. E falando um pouquinho da minha formação, sou formada em logística também, gestão de projetos, tenho Green Belt também, metodologia ágil também. Bom, enfim, estudei um monte aí ao longo do tempo. E hoje, desde 2019, eu estou atuando na área de análise de dados. Show de bola. Ela foi ainda bem devagarzinho, né? Dá aula também, é uma referência aí na área de dados e mora numa cidade muito boa, a nossa cidade de Sorocaba. Tamiris, dizem por aí que dados é o novo petróleo aí, né, do mundo, que é a nova sensação, que não tem mais empresas aí que não seja data-driven, né, tipo orientada a dados, e quem ou qual empresa não estiver é um problema. Conta um pouco para a gente aí da sua experiência, do que você está vendo, qual que é a importância de dados, né, ter dados e principalmente analisar dados para uma empresa, uma estratégia, enfim. Bom, quando a gente fala da análise de dados, basicamente é você ter um painel de controle ali, né? Imagina você tá num avião aí, né, voando e você ter um painel ali de controle para você poder fazer todo esse caminho, essa rota, ver o tempo, né, se está favorável ou não para sua viagem. Então, a análise de dados basicamente eu uso essa analogia, né, ao painel de controle do avião, e as empresas elas precisam ter essa noção de como ela está realmente hoje, né, como que prevê o futuro dela também. Então, a análise ela possibilita que você, com base de comportamentos, né, históricos também do seu negócio, você consiga identificar indicadores de vendas, previsão de vendas, satisfação do seu cliente, também análise do seu mercado, né, comparado ao seu concorrente. Então, ela é muito importante, principalmente para decisões estratégicas mesmo da sua empresa, que vai propor uma saúde financeira, uma saúde a longo prazo, né, a vida da sua empresa, né? Basicamente é isso. E aí, falando, né, até com relação a alguns cases, né, de clientes que eu já atendi, que também atendo, um dos meus clientes me procurou, ele é uma empresa de médio porte, e ele ficava lá, no fechamento dele lá, sofrendo, gerando relatórios Excel, ele tinha, sim, uma análise de dados, ele analisava os dados dele, mas tudo ali na sofrência, né? Gerando Excel, demorava uma semana para saber os resultados do fechamento dele, também para ajustar decisões comerciais também. E aí ele me chamou, a gente fez a integração de todos os sistemas dele, criamos toda a análise, todos os visuais, né, os dashboards, né, que todo mundo já está acostumado a ouvir aí no mercado, né, os famosos dashboards que a gente criou para ele. E ele conseguiu descontinuar produto que ele produzia, tentava vender, e na cabeça dele estava tudo bem, era um produto que era um produto carro-chefe da empresa dele, mas ele descobriu que não era, descontinuou alguns produtos, e ele conseguiu sair de um faturamento de 400 mil para R$ 1 milhão mês passado. Então, tudo isso com análise de dados, ajustando, né, a rota, né? Então, pensa no avião lá, né? Ele tem um painel de controle lá e ele conseguiu ajustar a rota da viagem dele para o melhor caminho.
né? Então, simplesmente a famosa análise de dados, né, que todo mundo fala. Isso é legal do que você está falando, porque eu também já encontrei por aí que às vezes as pessoas têm esse feeling na hora de conduzir o negócio. Ah, mas Uhum, eu cheguei aqui nesse cargo baseado no que eu vejo do mercado e tal. A grande questão que eu vejo, né, queria até ouvir tua opinião, é que hoje em dia são tantos fatores, né, assim, a questão é que hoje a gente tem tanta interferência externa, é outro mercado, às vezes aparece um outro concorrente que você nem imaginava de um outro lugar e tal, que se você levar só o feeling em consideração, talvez seja muito pouco. Eu até, uma vez, eu gravei um vídeo aqui, né, sobre como é que faz uma priorização de projetos, por exemplo, de portfólio. Antes era meio que no grito, assim. Aliás, tem empresa que ainda faz, né, do tipo reunião de condomínio. Bate uhum, na mesa lá e fala assim, ó, oh, não, faz o meu, faz o meu projeto, blá, blá, blá. sim, Mas empresas que são tratadas assim hoje tendem a sofrer um pouco mais, né? Existem critérios, existem análise de dados, enfim, que você pode utilizar métodos para priorização. Eu imagino que seja mais ou menos nessa linha, né? Se ficar no feeling de como que você, nesse caso aí, né, deixa um produto ou descontinua um produto, é meio coisa passada, né? Hoje tem tanta coisa acontecendo. sim. Você está preparado para fatores externos, né? Então, aumento de custo de matéria-prima, mercado, né, também financeiro, principalmente, né? Tem empresas que necessitam de importação de produtos, e aí essas empresas, elas têm casos, inclusive, de clientes que tiveram aumento no seu custo e mesmo assim conseguiram aumentar as vendas em 25% a média, por conseguir ajustar, né? Ter essa visibilidade dos indicadores, dos custos em tempo real, do seu faturamento em tempo real, e fazer esses ajustes de decisão, melhor estratégia, e a gente ajuda, né, nesse aspecto. Não é só a apresentação dos dados em si, mas também a inteligência de negócio, né? Claro que nós respeitamos a inteligência de negócio, porque é o nosso cliente que sempre vai nos passar as orientações, né? Qual que é a principal dor dele ali, né, de informação, e nós vamos buscar essas informações, tratar essas informações, esses dados, e apresentá-los de um modo visual, estratégico, para que ele possa só ali bater o olhar ali naquele painel e tomar decisões, já saber o que está acontecendo ali em tempo real da empresa. E isso está muito ligado também à evolução da tecnologia também, né? As possibilidades que a gente tem. Então, hoje a gente fala muito de inteligência artificial, nós temos também várias ferramentas hoje que contribuem nessa integração de dados de vários sistemas, e também de apresentação dessas informações. Então, é muito legal isso. E pode ser aplicado a qualquer tipo de processo, a qualquer tipo de negócio. Nós temos um case também de um cliente que ele tinha uma coleção de carros, uma coleção de automotiva, assim, olha, vou até dar um spoiler, valia mais que a minha casa a coleção Esse tava dele. bem, essa coleção é legal aí. Na minha época era É. coleção de figurinha, de selo, sei lá. E ele nos procurou porque ele queria ter noção, assim, era um problema que eu acho que todo mundo gostaria de ter, é uma coleção gigante de 120 carros de coleção, carros importados, carros antigos, que ele não tinha informação de quando foi a última vez que ligou, quando que foi a última volta do carro, a última revisão. E aí a gente criou esse projeto para ele e foi muito legal porque nós fomos acompanhar também numa corrida. Foi assim muito divertido também fazer esse projeto. Mas o intuito é mostrar que pode ser aplicado para qualquer tipo de processo e negócio. Então é um case muito legal também. Nossa, assim, eu adoro carro, né? Assim, para as pessoas que estão me assistindo, eu provavelmente já falei isso em algum vídeo, eu não me lembro mais, mas o que está aqui atrás, ele representa a minha vida. Então, a música, os esportes que eu pratico, os temas que eu gosto, economia, e aqui, para quem nunca viu, né, eu sempre fui a galera que acordou cedo para assistir o Ayrton Senna. Então, eu Uhum. adoro isso. Mas eu nunca tive esse problema, não, né? Ainda na minha vida. Espero um dia chegar lá, né? Cara, tomada de decisão sobre os carros. Legal, assim, gostei desse exemplo aí. É bem fora da caixa, mas falando, né, sobre
que assim, pode ser utilizado para qualquer tipo de mercado, de sim. produto, não necessariamente só clientes, por exemplo, né? Mas você pode usar para qualquer tipo de coisa essa tomada de Uhum, decisão. E aí, até dando continuidade nisso daqui, é, eu muito escuto sobre Power BI, né? Que assim, análise de dados igual Power BI. Eu, na área de uhum, projetos, eu sempre escuto assim, gerenciamento de projetos igual cronograma. Então, a pessoa, inclusive, eu já enfrentei esse problema, né? O gestor me chama e fala, Felipe, me dá um treinamento aí para a equipe de Project, MS Project, e daí eles vão uhum. saber gerenciar projetos. Eu falo, putz, eu poderia vender esse projeto, né? Só o treinamento para você, mas assim, é gerenciar projeto que você quer? Tem muito mais. Eu imagino que análise de dados também seja alguma coisa assim, né? As pessoas falam análise de dados Power BI. Mas é só isso mesmo? Que outro tipo de ferramenta tem? Que outro tipo de coisa aí que seria interessante ali, que tá bem perto de análise de dados? Sim. Você tocou na ferida aí. Você levantou um assunto polêmico, Temas né? espinhosos aqui. É. Não, basicamente assim, eu vejo muito no mercado o pessoal vender muito, principalmente falando assim de curso, né? Vender muito curso, seja analista de dados e aprenda Power BI. Analisar dados, business intelligence, né, que todo mundo fala, não é Power BI, né? Power BI basicamente é uma ferramenta de data vis. O que seria esse termo data vis, né? Visualização, uma ferramenta de visualização desses dados. Quando a gente fala de business intelligence, análise de dados, né, um analista de dados, vai muito além de uma ferramenta, né? A gente sabe que o analista de dados hoje, o escopo, né, de trabalho dele é muito além de apresentação. E sim, a coleta desses dados, a mineração desses dados, né, as pipelines de fluxo de atualização desses dados, a consolidação, que a gente chama de cubo, e a apresentação desse cubo, aí a gente vai sim usar a ferramenta Power BI. E aí vai muito além, né? A pessoa, ela, assim, até uma recomendação que eu dou. Se é um desejo da pessoa entrar para essa área, começa assim com uma ferramenta de visualização, porque é uma forma de você treinar muito esse seu feeling, essa gestão de, não essa gestão de negócio, mas essa experiência de análise de negócio e tudo mais. Mas se você quer atuar nessa área, você precisa ir muito além da ferramenta do Power BI, que é a apresentação. Você tem que aprender uma linguagem de tratamento, por exemplo, uma linguagem SQL, aprender uma linguagem de programação, às vezes até mesmo Python, dependendo da complexidade do problema que você vai resolver, é muito assim, qual problema eu vou resolver? Então, essa é a tarefa fundamental do analista de dados, do consultor. Qual problema hoje eu vou resolver? E aí você vai ter aquele montante de ferramentas ali e saber sincronizar tudo e criar esse fluxo aí de integração de informações e apresentar essas informações. Então, o Power BI é uma boa entrada para você aprender, começar, né, a entender a análise de dados, né? É uma boa entrada, mas não é só ele. Não é só com ele que você vai se tornar um especialista aí na área. E vai muito em linha do que eu falo aqui no canal, né? Que às vezes você aprender, no caso de projetos, né? Que aprender só o Scrum, só o método tradicional, isso aí pode não resolver o problema do dia a dia. Na prática, o negócio vai estar pegando fogo, é um novo projeto, é inovação, é um projeto tradicional, o negócio está acontecendo. E às vezes, se Uhum, você souber só uma ferramenta ali, ele pode não resolver o seu problema. Por isso que eu até faço sim, uma associação aqui no canal que é um bom profissional de projetos, ele precisa conhecer ter a caixa de ferramentas ali bem equipada. Porque num certo problema, você vai precisar hum, ali do serrote junto com a chave de fenda, junto com o martelo sim. para resolver o problema. Só uma talvez não resolvesse. Imagino aí que para quem trabalha com uma análise de dados e tal, acho que só o Power BI talvez seja legal, é um primeiro, é interessante, mas não é tudo, né? Então é tudo. É, e, e também, não só essa habilidade de ferramenta, né, em si, mas também falando um pouco da habilidade de gestão de projetos, como a metodologia ágil também pode favorecer, contribuir numa gestão de um projeto de business intelligence, por exemplo. Nós atuamos hoje na Projetar-se, somos uma equipe de 5 pessoas, e nós atuamos com a metodologia ágil.
É claro que ressalvo que a gente também trabalha com metodologia híbrida, que a gente também aproveita um pouquinho para roubar da metodologia tradicional também, a parte de documentação, do escopo, porque é muito da questão do alinhamento da expectativa, né, do cliente versus os requisitos e também o que a gente tem de possibilidades para entregar. Então, a gente aproveita muito disso da metodologia convencional, né, da documentação, mas a metodologia ágil ali trabalhando na primeira entrega, o MVP, né, a primeira versão, que daí o cliente já tem aquela entrada, né, na ferramenta, já começa a usar, começa a aprimorar, então a gente já começa a dar um gostinho para ele, né, da análise de dados da empresa dele, já começa a dar um gostinho para ele como é fechar o mês aí, sem precisar fazer nada, só em um clique já ter os resultados da empresa. Então a gente acaba usando várias ferramentas aí da caixinha aí, como você mencionou, para ajudar aí nos desenvolvimentos e nas entregas também. Show, muito legal. E esse canal também, né? Ele fala sobre gerenciamento de projetos, inovação. Aqui já passaram líderes, empreendedores, gestores. E a gente sempre traz aí um tema relacionado a empreendedorismo, né? E quer queira, quer não, aí você montou sua empresa, começou nessa área, né? Que vai um pouco em linha aí do que você falou, né? Se tornar um bom profissional. Também conhecer temas dos mais diversos possíveis, né? Você abrir o seu leque e atender todo mundo. Conta um pouco dessa história, como é que surgiu aí a Projetar-se, como é que você entrou nessa área, conta um pouco da sua vida empreendedora, vamos dizer assim. Bom, eu até comentei que o Power BI seria uma boa ferramenta para começar, e eu também fiz a mesma coisa. Então, eu comecei aprendendo a ferramenta Power BI, já tinha bom conhecimento com Excel, e eu sempre gostei muito disso, né, da análise de dados ali, até na minha rotina, nas empresas que eu atuei. E eu comecei a ver essa necessidade, né, que o pessoal não tinha muito essas possibilidades, né? Eu vi que no mercado era um assunto quente no mercado, e conversa vai, conversa vem com empreendedores, amigos, né, que também são empreendedores, né, falando desse problema de ter informação, de conseguir consolidar tudo num lugar só, de fechar o mês, de ajustar a estratégia, enfim, tudo isso. Lá em 2019, eu falei, poxa, acho que eu posso começar a fazer a consultoria, nem que seja por conta mesmo, né, por fora, digamos assim, né, não tão divulgado. E eu atuava numa empresa acho que foi antes da pandemia, né? 2019, sim, antes da pandemia. E aí teve a pandemia, eu fiquei um período desempregada também, acho que todo mundo passou por essas complicações aí também, né, na pandemia. E aí comecei a divulgar mais essa parte da consultoria para poder desenvolver, para conseguir disseminar, né, os serviços que eu tinha. Na época, era um serviço só de visualização de dados, então, assim, era basicamente só o Power BI, o Excel ali. Aí eu comecei a identificar mais oportunidades de mercado, na parte de tecnologia, quais eram as ferramentas que faltavam na minha caixinha, né, ali. E aí eu comecei a buscar, estudar mais sobre as ferramentas, me formar como profissional de dados mesmo, assim, dedicada a isso. E hoje eu tenho também mais pessoas que me ajudam, que têm outras skills também, né? Que têm outras habilidades que complementam as minhas e a gente consegue tocar a consultoria. Mas eu confesso que não foi um caminho muito fácil, não. No começo, eu acho que não está sendo ainda um caminho muito fácil. A gente sempre tem um degrau de cada vez, e eu acho que o maior medo é a gente tirar do papel mesmo, né, nosso projeto e fazer acontecer, e divulgar, e conseguir comunicar como que o que a gente faz, né? Qual que é a importância do nosso trabalho, mostrar isso para o nosso cliente, né? Por que ele precisa da gente, né? Então, esse foi um dos principais, assim, obstáculos que eu tive no começo. Mas hoje, assim, flui mais fácil, a gente consegue comunicar melhor, e eu falo, não estou 100% ainda, eu tenho que evoluir muita coisa. Questões de parceria também, que a gente fez ao longo do caminho, parcerias não só de empresas, né, que são
muitas vezes o pessoal vai achar que é concorrente, né? Enfim, mas parcerias mesmo com o pessoal da área, parcerias também com empresas de sistemas e parcerias até mesmo com nossos próprios clientes, né? Que muitas vezes vêm como clientes e depois se tornam parceiros, do negócio. Então, foi aí que eu vi que era uma maneira de fazer o que eu gostava. E é muito legal a questão da consultoria, porque a gente vive cada dia uma coisa diferente. A gente tem uma empresa diferente para resolver um problema diferente, e isso acaba desenvolvendo mais ainda, e acaba também a gente precisando mexer ainda mais ainda na caixinha de ferramenta, sempre quando vem essas oportunidades. É, caixinha da ferramenta ali é sempre assim, tem sempre ali um parafuso Sim, maior, uma porca maior, uma chave de fenda maior, de jeito diferente, sempre vai ser assim mesmo. É mais legal esse contato com novos projetos para cada vez mais se fortalecer como consultor, empreendedor, enfim, essa experiência é bem importante. Tamiris, só para a gente ir encaminhando, passa rápido aqui o nosso é. bate-papo, mas eu não posso deixar aqui, né, de usar da sua experiência para fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui, que é: legal, alguém assistiu aqui o nosso bate-papo, achou interessante, está pensando aí em começar uma carreira é, de análise de dados, de entrar para esse mundo aí e tal. Se você tivesse que falar para essa pessoa e passar alguma dicas, enfim, sobre, não sei, um livro, um artigo, um curso, um influencer, o que você quiser aí, um soft skill também, né? O que você falaria para essa pessoa que está começando agora ou que quer fazer isso? Uhum. Bom, independente da pessoa querer seguir ou na carreira mesmo de analista de dados, né, especialista de dados, mas também na parte de consultoria, eu recomendo a pessoa iniciar pela ferramenta de visualização, como eu já mencionei aqui. Então, comece com uma ferramenta de visualização, um Excel, um Power BI, porque o visual, ele gera muito valor, ele agrega muito valor. E, posteriormente, estudar algumas outras ferramentas da caixinha, que seria basicamente o SQL, que é uma linguagem que é muito usada nessa área. Também entender pipelines de fluxo de dados, como que a gente faz essas conexões, como que funciona o banco transacional, essas conexões de banco RP, API, enfim, a gente ter esse estudo técnico porque você vai encontrar vários cenários quando você estiver atuando nessa área. É, livros também que eu posso recomendar. Storytelling com dados é um livro excepcional para você ler e conhecer, porque não é só, eu preciso ter formação técnica. Não, você, independente da sua área, leia esse livro porque vale muito a pena para você poder se comunicar melhor, comunicar com dados. That Story também é um livro super legal que o pessoal pode tá procurando, principalmente para fazer apresentações, para apresentar melhor também, se comunicar melhor com os dados. E aí, falando mais também da questão de carreira, principalmente para consultoria, você também ter uma noção de gestão de projeto, então, te acompanhar, claro, né, não posso Pô, deixar não de foi falar, combinado isso, não hein? foi Eu, combinado. eu juro pra vocês que não foi combinado. Mas te acompanhar, porque a gestão de dados desculpa, a gestão de projetos é algo que facilita muito, principalmente para você ter ali o jogo de cintura, alinhar a expectativa do seu cliente, alinhar a expectativa de entregas, os requisitos, né? Para você também não deixar nada para trás, você também ter essa gestão aí até o produto final. E falando também da ferramenta de Power BI, Excel, acho que a Karine Lago é uma pessoa muito legal para o pessoal seguir, a Letícia Smirelli também. Então, para conhecer mais a parte de ferramenta, para conhecer mais também a parte de análise de dados e também não deixarem me seguir, porque eu também posto bastante coisa, não só voltada da consultoria, né? Mas no LinkedIn, a projetar-se, né, no Instagram, sempre dou algumas dicas também da ferramenta, algumas dicas também da parte de consultoria, da carreira de dados, então é legal o pessoal me seguir lá também e o canal fica aberto também para tirar dúvidas e recomendações. Show de bola. Poxa, bem legal. Lembrando que tudo que a gente conversa aqui, que sai de recomendações,
tá no primeiro comentário para facilitar quem estiver assistindo. E, Tamires, obrigado por tudo aí, o seu conhecimento, por esse bate-papo, por esse café com inovação. Obrigado mesmo aí pelo seu tempo. Queria te devolver a palavra aí para alguma consideração final, alguma divulgação aí, reforçar suas redes sociais, enfim, o que você quiser aí. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. E falar para o pessoal que quem foi empreendedor estiver assistindo aqui, quiser analisar melhor seus dados, fala com a gente. É o @projetar-se, ou no LinkedIn também pode procurar pelo meu nome. No Google também, se você colocar Projetar-se, já vai chegar no nosso site lá. E também para o pessoal que tiver aí tiver um anseio de seguir nessa carreira, quiser saber mais também, me procurar lá, tirar as dúvidas. E também mandar um alô pro pessoal da Uniso aí, meus alunos. Não posso deixar, que o pessoal briga comigo. E é isso, muito obrigada pelo convite. Imagina, ajuda a divulgar aí para a galera da Unido também, para assistir aqui Sim, o canal. Tamiris, certeza. obrigado aí pelo seu tempo e até a próxima. Até.